Responde Nintendo! Sejam bem-vindos, meus amigos, ao quadro de sexta-feira aqui no canal, onde a gente responde as perguntas de vocês ou a gente desmente alguns comentários errados que são ditos aí na internet. E hoje vamos falar sobre pirataria. Nossa senhora, até fico meio tenso, dá um suor aqui quando eu começo a falar sobre esse assunto, que eu sei que é um assunto polêmico, algumas pessoas ficam muito bravas comigo só de tocar nesse assunto porque elas querem fingir que não existe. Mas hoje eu quero desmentir algumas coisas que falam sobre a pirataria no Nintendo Switch, mais especificamente sobre como ele afeta o ecossistema do Nintendo Switch. E não é só no Brasil não, sobre o mundo inteiro. Então cola aqui comigo que eu acho que muitas dessas perguntinhas que eu vou colocar aqui, que a gente pescou aí pela internet, vocês já devem ter visto rolando por aí, e a gente vai desmentir uma por uma, porque depois você pode ir lá, enviar no seu grupo de WhatsApp, postar naquele grupo de Facebook, ou mandar como resposta pra pessoa que está aí espalhando essas coisas. Tamo junto? Então já vai deixando aquele like aqui no vídeo, claro, se inscrevendo aqui no canal. Lembra que toda sexta-feira a gente faz esse quadro aqui, ele é atrelado ao meu Instagram, @RodrigoCoelhoC, então segue a gente lá no Instagram também, o link vai estar aqui na descrição, e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem esse e outros quadros aqui no canal, em especial o quadro de análises de jogos, que eu faço com muito carinho pra vocês deveriam assistir mais. Apoiem um bom conteúdo sobre Nintendo no Brasil, assim como vocês apoiam as tretas, que eu sei que vocês curtem. E assim como a loja Atacado dos Jogos apoia esse quadro aqui no canal. Antes da gente começar a responder essas perguntas, eu quero agradecer a Atacado dos Jogos por vender os jogos de Nintendo Switch a um bom preço no Brasil. Eles estão lutando para ter os melhores preços ali, e eles estão agora vendendo inclusive o console do Nintendo Switch, tentando chegar o preço mais baixo do mercado ali e vendendo parcelado. Esse aqui é o grande diferencial. Muitas vezes eles vendem ali a 12 vezes sem juros, o que é difícil de encontrar por aí. A Atacado dos Jogos é uma loja super confiável. Eu sei que ela é relativamente nova ali para os nintendistas que não conheciam, mas ela já atende várias outras lojas no Brasil todo há um tempão, e já centenas de vocês estão comprando lá e mandando feedback super positivo sobre o atendimento deles, o preço deles. Então dá uma olhadinha lá se você for comprar alguma coisa, inclusive também de PlayStation, de Xbox ou de Nintendo Switch. Não pirateie, comprem os jogos lá na atacadosjogos.com.br. Beleza, galera? Recomendo a loja aí pra galera, porque eles realmente são bem firmeza. Agora vamos às perguntas e os comentários que a gente vê por aí na internet, e eu vou refutar um a um aqui com argumentos. Esse aqui é muito clássico. O Nintendo Switch só vende tanto por causa da pirataria. Tem uma galera que não consegue aceitar que o console é popular ou que as pessoas possam gostar de Nintendo, e eles começam a achar qualquer tipo de coisa. E a primeira que mandam sobre pirataria é exatamente essa. O que eu tenho pra dizer é que, felizmente, o mercado de consoles ele tem um público cada vez menos dependente de pirataria. Sim, é claro que, de fato, alguns consoles na história, que esse sim realmente surfou naquela onda que praticamente ninguém nunca viu um jogo original, pelo menos no Brasil, né? E talvez o Wii também no Brasil sofreu muito com isso, mas também num ritmo muito menor, uma vez que a gente vê jogos de Wii aí a rodo originais. Mas o Nintendo Switch definitivamente não tá nessa lista, cara, até porque, como eu falei, o público gamer hoje em dia tá menos dependente da pirataria. As pessoas já entenderam que isso de certa forma é um jeito de boicotar o seu hobby, e também existem milhares de formas de você conseguir adquirir os seus jogos digitais, tem um monte de promoção, o pessoal se acostumou também com isso. A galera já começa a ver pirataria como errado, né? Mas aí vão alguns argumentos para você saber que a pirataria hoje é, talvez em números totais de vendas, irrelevante para incentivar a venda de um console. E você quer saber o maior motivo? O Wii U também tinha pirataria a rodo, tá? Inclusive, ele ainda é hoje o console pirata mais completo, digamos assim, tanto que tem gente que comprou o Wii U só pra piratear por ele poder emular quase tudo. Mas, novamente, é um número ínfimo de pessoas comparado às vendas totais, então se a pirataria vendesse o console mesmo igual a galera diz, o Wii U tava feito. E caraca, era muito fácil você fazer esse processo nesse videogame. Então, cara, só aí já é um argumento que mata isso aí. Porque o Wii U tem muitos jogos legais, que inclusive vários dos mais populares do Nintendo Switch vieram diretamente do Wii U. Então, se pirataria realmente aumentasse as vendas de consoles desse jeito, as pessoas estariam fazendo isso com o Wii U desde o início. Mas tem outra coisa também. A pirataria, ela é forte em países emergentes como o Brasil. Mas bora combinar que se realmente pirataria ajudasse nas vendas, seria em lugares como o Brasil então, certo? No entanto, o que a gente pôde reunir de informações aqui, para efeitos de pesquisa, o número de pessoas em aglomerados virtuais de pirateiros no Brasil, se é que isso é possível, de todos os portais, o mais populoso
famoso tem cerca de 14 mil pessoas. Gente, só aqui no canal somos quase 205 mil inscritos. Então, ok que nem todo mundo aqui tem o Nintendo Switch, mas nem todo mundo que tem o Nintendo Switch também é inscrito aqui no canal, certo? Bom, se você tá vendo aí o canal, se inscreve aí, na moral, vai. Grupos de Facebook onde não é permitido sequer falar sobre pirataria tem mais de 28 mil seguidores, pessoas que acompanham ali, o que é o dobro. Então, se até no Brasil a pirataria é muito menor que o mercado de originais ou nos círculos onde se falam sobre isso, imagine nos principais mercados do mundo. E por último, se a pirataria no Nintendo Switch fosse grande, os jogos do Nintendo Switch não deveriam vender tanto quanto eles vendem, certo? Eu acho que essa aí é irrefutável. Você sabe quanto vendeu o jogo mais vendido do PlayStation 2? Que é dito como o console mais vendido de todos os tempos, com 150 milhões, cara, de base instalada. Cara, realmente é insano mesmo. Pois bem, foi GTA San Andreas com 17 milhões de unidades vendidas. O jogo mais vendido do console mais vendido. Agora, para efeito de comparação, o Nintendo Switch, que tem 80 e tantas milhões de unidades vendidas, só Animal Crossing New Horizons, que foi lançado há pouquinho mais de um ano atrás, vendeu 34 milhões de unidades. É o dobro do GTA San Andreas num console com praticamente metade das vendas. Pelo menos esses são os dados que a gente tem registrados, tá, na internet. E cara, ao todo, o Nintendo Switch já tem hoje 6 jogos que passaram de 17 milhões de unidades vendidas. Então, pra martelar esse assunto e acabar com ele, pode ter certeza que a pirataria no Nintendo Switch não está sendo um fator para vender tanto videogame assim. Se você tem raiva do sucesso do videogame ou raiva das pessoas que gostam de Nintendo, eu recomendo mais você, sei lá, repensar os seus valores, repensar sua vida aí, cara, sei lá. Tá se preocupando demais com coisa que não devia. Vamos lá. Comentário número 2 aqui. O Nintendo Switch só vende porque é portátil e nessa área ele não tem concorrência. É, galera, agora que a gente já falou dessa parte aí da pirataria, eu quero continuar falando sobre outras baboseiras que falam sobre as vendas aqui do Nintendo Switch, que não necessariamente estão relacionadas à pirataria, mas que, cara, são groselhas que a gente ouve por aí. E essa em específico, cara, sobre só vender por ser portátil, apesar de ser meia verdade, ela também é meia mentira, né? Porque o Nintendo Switch é um console híbrido, ele é portátil, mas ele também exerce a função de jogos de mesa. Ele é híbrido em vez de só portátil. Então é isso mesmo, o mercado portátil na geração passada apresentou uma forte queda até a morte do mercado, sério. A Sony teve o seu console menos vendido da história e um verdadeiro fracasso que foi o PlayStation Vita. E o 3DS, apesar de ter vendido muito bem, eu tenho aqui uma curiosidade que talvez muitos não saibam, porque talvez não seja tão difundido assim, mas o 3DS é, tirando o Game & Watch, o portátil menos vendido da Nintendo. Bom, se você considerar o Virtual Boy um verdadeiro lançamento ou um portátil também, né? Se você considerar o Virtual Boy, aí ele ganha do 3DS, mas beleza. Dos portáteis verdadeiros da Nintendo, ele foi o que menos vendeu. Então é isso mesmo, suas 75 milhões de unidades perderam pro Game Boy Advance. Ah, bonitinho, cara, aqui o Game Boy Advance. Ó, pra quem tava achando que o cenário aqui era fake, ó, não é não. Esse aqui vendeu 81 milhões, o Game Boy ali, Game Boy Color, vendeu 118 milhões de unidades e o DS com 154 milhões de unidades, ou seja, o 3DS vendeu metade do seu antecessor, isso porque portáteis têm sido um grande concorrente que são os celulares, ou ditos mobile, né? Tablets e celulares roubaram a atenção dos portáteis completamente. Então, ignorar a ascensão mobile com a queda e, de certa forma, morte dos hardwares 100% focados em videogame portátil é fechar o olho para a realidade, cara. Então, portáteis têm sim concorrentes e se o Nintendo Switch vendesse só por ser portátil, ele não teria em tão pouco tempo justamente passado já as vendas do 3DS, que como portátil era mais ergonômico, tinha mais séries focadas em portáteis, né, de jogos. E aliás, 2 dados aqui para vocês que reforçam que não é somente o lado portátil que faz o Nintendo Switch vender. O primeiro, o Nintendo Switch Lite, que é um modelo somente portátil e mais barato do Nintendo Switch, vende muito menos do que a versão base, inclusive no Japão, que é o maior mercado de portáteis do mundo, tá? Segundo, jogos de console de mesa como Splatoon 2, Super Mario Party, entre vários outros, que são mais voltados pro online ou pro multiplayer de sofá, já passaram a casa dos 10 milhões de unidades vendidas. Aliás, o próprio Ring Fit Adventure, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, que praticamente só dá pra jogar na televisão, a menos que você tenha mais Joy-Cons extras, né, e uma visão de águia pra poder enxergar a telinha do seu Nintendo Switch Lite, que estaria apoiado em alguma mesinha, enquanto você faz lá os seus exercícios.
já tá nos 10 milhões de unidades vendidas também, mas a proposta híbrida do Nintendo Switch faz dele de fato um atrativo imenso para as pessoas, e isso o torna único e o faz vender muito. Em breve ele vai ter vendido mais do que a soma do 3DS e do Wii U. Não falta muito, tá? Então assim, argumento totalmente destruído. E isso nos leva aqui à próxima mentira. O Nintendo Switch só vende por ser o console secundário de todo mundo. Ah, meus amigos, essa aqui é clássica. Essa aqui a gente ouve faz tempo. A galera gosta de falar isso, na verdade, sobre qualquer videogame da Nintendo, aparentemente. Bom, primeiramente, se todos os hardwares do mercado, né, consoles, mobile, PCs, aparelhos de streaming, tipo, sei lá, Google Stadia, Nvidia Shield, enfim, o Nintendo Switch convenceu todo mundo a ser o segundo hardware dessa galera que tem esses outros todos como primeiro, né? Então, parabéns pro Nintendo Switch, não? Eu tô dizendo isso porque eu acho que muita gente diz isso pra tentar desmerecer o console. E é por isso que a gente fez esse quadro aqui, pra poder desmentir essas mentiras. Que convenhamos, né, galera? Não tem necessidade. Deixa a galera curtir os Nintendos dele em paz, cara. O pessoal gosta de pegar no pé. Recentemente rolou até um papo de, o efeito Nintendo aí, que eu vi rodando na internet, um monte de meme em relação a isso. É uma loucura. Mas vamos lá. Essa visão de segundo console, eu acho que é muito brasileira, já que no Brasil, dificilmente o gamer, mesmo o que ama muito videogame, consegue ter mais de 2 hardwares. Então, no Brasil, o cara pensa muito para ter um console antes, pesquisa pra caramba e pensa mais ainda para saber qual que vai ser o segundo dele, cara, porque é difícil manter. Mas no mundo, cara, nos principais mercados ali, os países de primeiro mundo, digamos assim, né? A verdade é que todo hardware que se mostra interessante acaba vendendo muito. Os gamers, né, dos Estados Unidos, eles não têm tanto problema em comprar os 3 consoles, ou então 2 consoles e ter um PC que rode os jogos atuais, ou um bom celular gamer, arriscar num VR, e alguns até ver qual é do Google Stadia, né? Mas isso aí é bem poucos. Então não é que o Nintendo Switch é o segundo console de todo mundo, né, cara? É que todo mundo achou o Nintendo Switch um console muito interessante, e aí tanto faz se esse cara só vai ter o Nintendo Switch, se o Nintendo Switch é secundário. Inclusive, a gente já falou sobre esse negócio de secundário aqui em outro vídeo dessa série, que você pode acompanhar. Tem a playlist dessa série aqui na descrição, e você pode clicar nessa hashtag Responde Nintendo que tá aqui acima do título, tá? Ou seja, não importa se o Nintendo Switch é o 5º hardware do cara que roda videogames. Nos grandes mercados, você só precisa chamar a atenção, ter uma proposta interessante e fazer um marketing bom. Se você conseguir isso, vai vender bem. E por mérito daquela empresa de ter feito um produto que as pessoas gostam e querem comprar. Se você olhar, por exemplo, a geração do Wii, do Xbox 360 e do PlayStation 3, você vai ver que todos eles venderam quase que igualmente bem. O Nintendo Wii com 101 milhões, o PlayStation 3 com 87 milhões e o Xbox 360 com 84 milhões de unidades vendidas. E isso porque os 3 consoles tiveram seus momentos e aí todos venderam bem. Simples assim. Vamos lá, número 4, aqui que estamos só aquecendo. Mas o Nintendo Switch só vende bem por causa dos japoneses. Os japoneses compram o Nintendo. Olha, essa aqui eu tenho que dar um braço a torcer, porque sim, é verdade que o Nintendo Switch praticamente criou um monopólio nintendista no Japão, meu irmão. É inacreditável, sério pra vocês. Eu sempre conto pra vocês que nos trens, às vezes mensagens da prefeitura são feitas utilizando os personagens da Nintendo, seja de Animal Crossing ou de Super Mario, é muito louco. Se a gente pegar a semana do lançamento do Monster Hunter Rise, por exemplo, cara, que foi o exemplo mais brusco, você vai ver que dos 30 jogos mais vendidos, só 2 são do PlayStation naquela semana. Caraca, Japão. Eita, país. E nos consoles, cara, a diferença foi de 260 mil em vendas pro Nintendo Switch versus 62 mil vendas pro PlayStation 5. Sendo que essa foi talvez a melhor semana que o PlayStation 5 teve esse ano. Agora, tudo bem, a gente pode considerar ali que estão tendo problemas de estoque no PlayStation 5. Eu não sei até que ponto esses problemas de estoque estão afetando, mas de fato estão, então é bom a gente ponderar isso. Mas é fato que o Nintendo Switch domina o Japão. Agora, o Japão é um país que consome muito console, muito videogame, mas é um país pequeno comparado com o mundo inteiro, né, galera? Então, atualmente, o Nintendo Switch vende o dobro do PlayStation 5, que é o segundo mais vendido. Geralmente, né, você pega as contas do mundo inteiro, são 400 mil Nintendo Switches vendidos no mundo e 200 mil PlayStation 5 vendidos no mundo, nos dados semanais que vão se atualizando, né? E esse número do Nintendo Switch bate a soma de todos os outros consoles do mercado juntos, incluindo o PlayStation 4, o 3DS, o Xbox One, o Xbox Series X e o Series S e etc. Sério, é insano e não dá pra fazer isso só com o Japão, cara. O bichinho é um monstro mesmo e ele tá batendo a soma de
todos os outros já tem bastante tempo, mesmo antes da nova geração iniciar, ali na era do PlayStation 4 e Xbox One. Aí você vai me perguntar, Mas Coelho, por que você se importa com isso? Por acaso você é acionista da Nintendo? e é aqui que eu aproveito, galera, pra apresentar vocês, juro pra vocês, um canal muito irado que eu tô seguindo, chamado Investindo na Nintendo. Vocês estão vendo o canal aí na tela? Ele tem literalmente um guia de como você pode investir no mercado de games, focado, obviamente, na Nintendo, porque é um canal que reconhece, cara, o poder que a empresa tem de gerar lucros e aposta que isso só vai continuar aumentando, então ele tá ensinando as pessoas a investirem, mesmo começando ali com 10, 30 reais, pra de repente poder ganhar bastante dinheiro lá na frente com ações, cara. Olha que louco, tô acompanhando, recomendo vocês acompanharem também. Mas também, claro, né, cara, quanto mais vendas o videogame tem, mais as empresas que fazem jogos querem produzir jogos para aquele console, e aí a gente se beneficia, porque a gente tem mais opções de jogos para jogar e de melhor qualidade no Switchão, é meio óbvio até. Voltando às vendas do Switch, cara, nos Estados Unidos, ele quebrou o recorde de console mais vendidos por mais meses seguidos. Foram incríveis 22 meses seguidos na liderança de vendas, cara, na história. E se você pega os dados dos jogos mais vendidos do Reino Unido, você vai ver que atualmente, do top 10, somente de 3 a 4 jogos não estão no Nintendo Switch, mas a maioria está. Então, cara, não adianta, toda vez que vem com essas mentiradas, esses argumentos, o cara tá simplesmente desinformado. O Nintendo Switch é sucesso no mundo inteiro, com ou sem o Japão. E agora, meus amigos, pra gente fechar bonito, olha só essa pérola aqui. O Nintendo Switch só está sendo vendido atualmente pela falta de estoque dos outros consoles. E essa aqui é boa, galera, porque realmente, como eu falei antes, isso de fato tá acontecendo. E é uma boa oportunidade, inclusive, pra gente elogiar os outros consoles aqui, ó. Momento pra vocês prepararem aquele print e postarem ali na internet, dizendo que o Coelho também joga PlayStation, porque é verdade, daqui, ó. Ó, meu bonitinho aqui, ó. Vocês podem tirar só esse trechinho aqui agora. Porque convenhamos, apesar de tudo, o PlayStation é muito melhor do que o Nintendo Switch, né? Ai, meu Deus. Eu vou ser cancelado pela comunidade, já entendi isso, quando o pessoal clipar isso fora de contexto. Mas vamos lá, galera. Sobre o Nintendo Switch tá vendendo mais, né, do que os outros por causa da falta de estoque. Quando você olha os números atuais que a gente postou, você pode ver aqui, parece que é realmente uma surra feia que o PlayStation 5 tá vendendo muito pouco e que o Xbox tá um flop. Só que, cara, essa impressão tá completamente errada, porque eles dois estão vendendo muito bem. É sério, o PlayStation 5 até anda quebrando recordes de console que vendeu mais rápido na história nos Estados Unidos. Ou seja, comparando os primeiros X meses ali de vida, em vários deles, o PlayStation 5 tá sendo o campeão de vendas. E mesmo o Xbox Series, ele também tá vendendo muito bem, melhor do que o Xbox One, que assim, não foi o sucesso estrondoso, né? Mas ele vendeu muito bem, ele não foi nem de perto um flop, e o Xbox One até que começou vendendo bastante promissoramente, e a diferença pro PlayStation 4 foi só crescendo ao longo do tempo. A questão é que parece que eles estão vendendo pouco por causa das vendas grotescamente estrondosas de altas do Nintendo Switch, mas tem que lembrar também que o Nintendo Switch está no auge em vendas, porque ele tem muito mais exclusivos lançados até o momento, né? E jogo novo saindo, e só esse ano, por exemplo, teve o Bravely Default 2, o Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, e agora o Monster Hunter Rise, entre vários outros. Se vocês assistirem aqui o canal, ativarem o sininho de notificações, se inscreverem aí, vocês vão ver que a gente vai fazer um top 30 dos melhores jogos do trimestre até agora em 2021 pro Nintendo Switch, e tem muita coisa boa. O console tá consolidado no mercado. E assim, não é o auge de qualquer console, é o auge do Nintendo Switch, que é um fenômeno. Ele bateu inúmeros recordes e está batendo recordes ainda, e provavelmente vai terminar a sua vida entre os 5 consoles mais vendidos de todos os tempos, com boas possibilidades de se tornar, inclusive, o mais promissor de bater o recorde do PlayStation 2. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas se continuar desse jeito, a tendência é sim. E olha só, mesmo com a falta de estoque do PlayStation 5 e do Xbox Series, os dois consoles, eles estão superando os seus antecessores, que foram consoles que tiveram um ótimo começo. Então não precisa colocar a culpa na falta de estoque para a diferença nas vendas, porque as vendas deles estão melhores do que os consoles anteriores que tinham estoque. Quer dizer, às vezes eles sofreram também falta, mas em muito menos quantidade. Esse número atual provavelmente não seria tão maior assim se tivesse com estoque. Eu digo tão maior assim a ponto de
de dobrar as vendas, né? Pra chegar ali até o que o Nintendo Switch tá estourando, né? Por incrível que pareça. Tipo, o Nintendo Switch, ele tá vendendo com constância 455 mil unidades por semana. Galera, não tem como um console novo no mercado vender tudo isso. Cara, a gente não tem parâmetro na história de dados aonde isso sequer tenha acontecido. Nem o próprio Nintendo Switch. Não tinha como o PlayStation 5 e o Xbox Series bater esses números atuais do Nintendo Switch na era do Animal Crossing e na pandemia, nos primeiros meses de vida deles, cara, ou no primeiro ano de vida deles, pra ser bem exato. Pessoal, primeiro ano de console, é comum achar que vende muito por ser novidade, mas a verdade é que primeiro ano de console costuma ser fraco. Olhem os dados e comparem. Amigos, o auge sempre fica ali entre o terceiro e o quinto ano de vendas. E tá aí o Nintendo Switch contribuindo para essa estatística, inclusive. Então eu acho normal isso tá acontecendo, a galera não precisa dar hate por causa disso, porque teve muito hater dizendo que com a chegada dos novos consoles, o sucesso que o Nintendo Switch estava tendo no ano passado, por exemplo, ia acabar, ia morrer. Acabou o reinado da Nintendo. Então, ó, pra vocês que achavam isso, eu sinto muito informar, mas você errou e errou rude, errou feio. Não ia ser a normalização dos estoques que ia fazer, de repente, a realidade mudar e acertar essa previsão aí de que o Nintendo Switch ia parar de vender por causa do que os consoles acabaram de chegar no mercado. Isso é só aquela pontinha de hate mesmo que o cara tem pela Nintendo ou falta de informação. Porque lembra bem do que eu acabei de falar há pouco tempo atrás. Nos grandes mercados não tem essa de agora que saiu o PlayStation 5 eu desisti do Nintendo Switch. O cara que quer o PlayStation 5, ele vai ter o PlayStation 5. O cara que quer ter o Nintendo Switch, ele vai ter o Nintendo Switch, independente dele ter um ou ter o outro. Não é tipo aqui no Brasil, cara, que o cara realmente tem que escolher, aí ele pega aquilo pra ser o time dele e ele vai lutar com todas as suas forças e brigar na internet. Bom, tudo bem que isso acontece um pouco também lá fora, óbvio, mas não é em escala como é aqui no Brasil. Então, enquanto o Nintendo Switch for um aparelho atraente para esses mercados, pode lançar PlayStation 5, pode lançar PlayStation 6, Xbox Series, Alpha e Ômega, que quiser, cara. Todos esses argumentos falhos não podem esconder a verdade. O videogame híbrido da Nintendo vende muito por mérito. Ele é um console extremamente bem aceito pelo público, com jogos de forte apelo para muitos públicos variados, ideias muito loucas e diferentes que atraem a curiosidade da galera, atendem a diferentes gostos, uma proposta super legal, tanto pra galera que trabalha e não tem muito tempo pra ficar só em casa, quanto pra galera que fica mais em casa, tanto pra adulto, esteja na faculdade ou no trabalho, quanto pra crianças também, e que estão vendendo muito, muito, muito bem. Uma proposta híbrida incrível, e é isso, cara. Aceitem o sucesso do nosso console querido, tá bom? Podemos conviver em paz? Se for fazer guerra de consoles de zoeira, cara, com aquela galera, tipo, no clima de, pô, eu tenho minha preferência, mas é todo mundo brother, tá ligado? Todo mundo gosta de videogame. Olha, se vocês querem me ouvir falando sobre outras coisas que não são de Nintendo, saibam que eu faço isso todas as semanas. Eu tenho um podcast só pra isso, que inclusive no ano passado ganhou o podcast número 1 na categoria de tecnologia no Spotify Brasil, que é o Final Level Cast. A gente tá sempre falando sobre outros consoles lá e outros jogos, principalmente no PlayStation, que é onde eu jogo, já que eu não tenho Xbox. Além de, claro, falar de Nintendo, então sigam a gente lá no Final Level Cast. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ah, o Coelho é fanboy da Nintendo. Cara, eu sou fã pra caramba da Nintendo, eu gosto muito deles. E de certa forma, esse quadro aqui no canal foi sim feito pra defender o nosso time, porque espalham muitas mentiras por aí. Mas, cara, também sem desmerecer outras pessoas, ou ficar tentando fazer parecer que quem gosta de outro videogame é pior do que quem gosta de Nintendo, ou que outros videogames são ruins e só a Nintendo que é melhor. Cara, isso aí é uma parada que vocês não vão me ver fazendo, porque eu acho ridículo. Mas claro que eu gosto mais de Nintendo, isso nunca foi nada escondido de ninguém. Da minha vida inteira foi assim, muito antes de eu ter canal, né? Então é isso. Aceitem o sucesso do Nintendo Switch, que esse aqui é o nosso momento, cara. A gente sofreu tanto na era do Wii U que não vinha jogo, tinham meses que não tinha jogo, e agora o Nintendo Switch tá chovendo jogo pra todo lado e a gente tá feliz da vida. Deixa a gente ficar feliz. Beleza, amigos? Deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal. Temos muito conteúdo legal sobre Nintendo, cara. Esse quadro aqui a gente faz toda sexta-feira, então vocês podem voltar aqui na sexta-feira, a gente vai estar respondendo perguntas ou desmentindo. Tem uma playlist aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha, ou você pode clicar nessa hashtag Responde Nintendo que tá aqui
acima do título, tá? E aí você vai ver os outros episódios. A gente aqui no canal também traz análise de jogos, cobre todas as notícias que estão rolando, cobre os eventos, traz gameplays e um monte de coisa. Assina o sininho de notificações aí pra vocês não perderem, inclusive os vídeos de história sobre jogos que a gente faz aqui que são bem bacanas. E não deixe de entrar lá na loja atacadodosjogos.com.br, cara. Quer comprar uma pré-venda da Nintendo? Dá uma olhadinha lá, ou dos outros consoles também tem lá. Eles são muito firmeza, são uma loja super confiável. Eles entregam também no Brasil todo, mas eles têm uma loja física em Campinas que vocês podem ir. Quer comprar um Nintendo Switch parcelado em 12 vezes por um preço bacana? Dá uma olhada lá na Atacado dos Jogos também. Sempre é bom ter uma loja bacana para você comparar os preços e escolher a que melhor está te atendendo, tá bom? Então é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Twitter quanto no Instagram e também no TikTok, cara. Vai me ver lá dançando. Brincadeira, eu falo sobre retro game e várias outras coisas no TikTok, me segue lá. E as lives acontecem lá na twitch.tv/CoelhoNoJapão, onde eu agradeço muito se você puder me dar o seu sub, cara. Se você usa Amazon Prime, é muito fácil, entra lá no Prime Gaming, vincula seu Amazon Prime com a Twitch e você pode gratuitamente me dar um sub lá e ter acesso a vários benefícios de membros aqui do canal, inclusive sorteios de jogos e muito mais. Ou você pode se tornar um membro aqui no canal no YouTube também, que é uma forma de você me apoiar pra caramba. E toda vez que vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, lembra de entrar aqui, ó, clicar no link da descrição aqui e iniciar a navegação lá na Amazon através de um dos meus links, porque daí qualquer coisa que você comprar, eu ganho uma pequena comissão. Cara, realmente isso ajuda pra caramba. Tamo junto, galera? É nóis. Muito obrigado por terem assistido mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo e eu espero te ver aqui novamente e também aqui nos comentários. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu!